Irmãos e irmãs, nós vamos continuar aqui na nossa reflexão, agora com uma pergunta extremamente relevante sobre a questão da oração. Por que orar? Você já fez essa pergunta a você mesmo? Por que orar? Afinal, Deus sabe tudo. Deus me ama, Deus me salvou, e Jesus está ao lado do Pai, à direita do Pai, fazendo intercessões perpetuamente a meu favor, a teu favor. O Espírito Santo também está fazendo intercessões com gemidos inexprimíveis. Então, por que devemos orar? Essa pergunta nós vamos ver em duas partes, né? A resposta a ela, né? A primeira é a seguinte: nós devemos orar simplesmente porque Jesus mandou que orássemos. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual de vocês, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Pedimos porque Jesus mandou que pedíssemos. Oramos porque Ele mandou que o fizéssemos. Pode parecer uma resposta muito óbvia, mas o fato é que nós nos deixamos desviar por não seguir instruções simples como essa. Outros autores do Novo Testamento fazem eco a essa instrução. Reparem no que Paulo diz em Filipenses, capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Pronto, temos que pedir e não nos preocupar. Tiago, o irmão de Jesus, no último capítulo da sua carta, ele diz o seguinte: entre vocês há alguém que está sofrendo? Que ele ore. Há alguém que se sente feliz? Que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Mas ele também avisa: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Temos de orar? Sem dúvida. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara sobre a imperiosa necessidade de fazê-lo. Em resumo, a Bíblia manda orar. Mas há maneiras certas e erradas de orar. Segue então a necessária lição, que é o âmago das nossas reflexões. Senhor, ensina-nos a orar. Sim, porque nós não sabemos orar como convém.
Há uma segunda razão para a prática da oração. Só aprenderemos sobre a oração orando. Faz 11 anos que tentei aprender a surfar, em busca de informações que me ajudassem a realizar essa atividade com perfeição. Decidi comprar um livro. Tem gráficos que mostram os tamanhos e os formatos de ondas e de pranchas, assim como muitas ilustrações. Li o livro de capa a capa, escorado em experiências anteriores, como quando abracei o passatempo de montar aquários. Na ocasião, aprendi muito sobre peixes tropicais de água salgada, sobre a localização das fábricas de aquários, a correta utilização dos materiais de limpeza e etc., diz o McAllister. Mas ao contrário do que consegui, na maior parte das vezes em que adotei um passatempo, descobri que livros não ensinam ninguém a surfar. Alguém teve que me mostrar na prática, e no fim tive de entrar na água e apanhar muito antes de conseguir ficar de pé na prancha. Quem é que já tentou surfar que não presenciou isso? Não dá para aprender a surfar lendo livro. Não dá para aprender a fazer muitas coisas sem a prática, apenas com a leitura. Nessas nossas reflexões, nós vamos aprender um pouco mais sobre a oração. Mas a verdade é que você só vai realmente aprender orando na prática. O texto nos dá o mapa, mas se apenas ler estes livros sobre oração e coisas desse tipo, não vai adiantar. É necessário orar. Se você somente encher sua cabeça com as verdades sobre a oração, não vai aprender a orar. Para aprender a orar, você tem que orar. A pessoa para quem oramos não é um ser distante e inatingível. Não. Deus é Pai. Deus nos quer bem. É um Pai que cuida dos seus filhos. Eu sei o que é o amor de Pai. Sei o que daria pelos meus filhos. Deus nos deu o que lhe era mais precioso. Você sabe o que foi? Você lembra o que foi? É claro, foi o seu próprio filho. Deus é perfeito e dá coisas perfeitas. Deus é perfeito e dá coisas perfeitas. E o que Deus dá não acrescenta dores. E quando eu digo coisas perfeitas, não me refiro ao Filho, porque o Filho é o próprio Deus, é o Filho de Deus, a segunda pessoa da divindade. Então é muito mais do que uma coisa perfeita. Nós também aprendemos que Deus entende mais do que nós, assim como pais entendem mais do que seus filhos. E entendo mais porque vivi mais. Eu vivi mais que meus filhos. Meus filhos conhecem muitas coisas que talvez eu não conheça tão bem quanto eles. Mas no geral, sobre a vida, eu conheço mais do que eles, pela vivência maior do que a deles. Deus sabe mais porque Ele sabe tudo. Há coisas que não entenderei até o dia em que estiver no céu. Por mais que eu viva e veja, Deus me surpreende e surpreenderá. Os pensamentos e os caminhos dele são mais altos que os meus, são mais altos que os seus caminhos, os teus, você que está me vendo e me ouvindo. Mas eu só verei isto na prática se eu tiver uma vida de oração. Só um envolvimento de fato com Deus trará estas verdades à tona. O que eu sei a seu respeito, nunca saberei de fato até que este conhecimento faça parte da minha vida prática. E isto só acontecerá se eu mantiver um diálogo
com o Pai. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque apesar de não sabermos orar como convém, mesmo assim o Senhor não rejeita a nossa oração. Obrigado porque Cristo Jesus intercede por nós, obrigado porque o Espírito Santo intercede por nós. Obrigado, Senhor. Abençoa as nossas vidas, que aprendamos a orar para a glória do Senhor e por nosso benefício. O Senhor nos diz para orar, devemos praticar isto, não como uma prática apenas, mas como uma experiência, uma intimidade com o Senhor. Aprendermos a Te conhecer e a sermos abençoados por Ti, em nome de Jesus. Amém.